acredita? Quando uma professora grava uma aula inteirinha, quando uma professora faz uma explicação, coloca no quadro, está empolgada falando e a câmera desliga, porque não estava gravando. Então vamos começar tudo de novo, né? Vamos lá, vamos colocar um sorriso nesse rosto. Oi, Ituano! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar aqui as atividades, nós vamos fazer as correções da apostila de português lá nas páginas 67, 68, 69 e 70. Então, nós estávamos estudando na aula passada sobre sujeito e predicado e nós vimos que sujeito e predicado são dois termos que se referem, são dois termos que estão relacionados ao conceito lá de oração, que nós já vínhamos então estudando e diferenciando lá oração e frase. Então, se nós lembramos que oração sempre vai ter a presença de um verbo e que um verbo é uma ação, então nós já conseguimos lembrar que sujeito e predicado são duas coisas então que vão separar ali, vão estar bem relacionados com a presença desse verbo, dessa ação, ok? E aí a prof já estava aqui super empolgada, explicando, né, dando a sua aula quando a câmera desliga, né? Eu coloquei duas perguntas para facilitar o entendimento do que é o sujeito e do que é o predicado. Então a gente coloca duas perguntinhas para... Então quando nós temos uma oração e nós queremos identificar quem é o sujeito e quem é o predicado, então o sujeito geralmente vai ser uma parte bem pequenininha. Uma pessoa, uma coisa, quem executa, quem faz, né? Quem está fazendo alguma coisa, quem está praticando tal ação. Então eu posso perguntar, quem está fazendo isso? Dentro dessa oração eu já vou encontrar essa resposta, que vai ser o sujeito. Para eu saber quem é o predicado, eu posso perguntar, sabendo quem é o sujeito, eu posso perguntar o que esse sujeito faz, né? O que ele faz ou o que tal pessoa faz. Por exemplo, lá na apostila, né? Lauro faz manobras radicais com o skate. Quem faz manobras radicais com o skate? É o Lauro. O Lauro é o sujeito. O que o Lauro faz com o skate? Ou o que o Lauro faz? Manobras radicais com o skate. Ah, esse é o predicado. Então a gente percebe que o verbo manobras radicais com o skate, o verbo está no predicado. O predicado é a parte grande, é a parte da explicação. Então essas duas perguntinhas que a prof colocou aqui, elas nos ajudam a identificar quem é o sujeito e quem é o predicado na oração. Ué, caiu minha tampa e desapareceu. Algum gato levou embora. Enfim, vamos lá. Aí, o que acontece? Na aula passada, a página 67 nós já havíamos feito juntos, porque a prof foi explicando e já foi fazendo. Então, na página 68, a primeira atividade que vocês tinham para fazer era ali no número 2. Para reescrever essa frase, Lauro faz manobras radicais com o skate. E aí a atividade era reescrever essa frase passando para o plural, só que aí tirando, né? Não é mais o Lauro e sim os meninos. Então agora, reescreva a oração. Lauro faz manobras radicais com o skate. Substituindo o termo Lauro por os meninos. Então ficará os meninos. Aí olha lá, ó. Se nós estamos no plural, não é mais faz, porque agora não é mais uma pessoa, agora são mais de uma, então é fazem. Manobras radicais
skate. Vamos tentar identificar aqui sujeito e predicado com aquelas perguntas que a prof colocou. Quem faz manobras radicais com o skate? Os meninos. Então, quando a gente faz essa pergunta de quem faz as manobras radicais com os, né? Os meninos. Então, aqui eu tenho o sujeito. Perceberam que é a parte pequenininha? Agora, o que os meninos fazem, né? Eles fazem manobras radicais com o skate. Toda essa parte de verde é predicado, que é o complemento do sujeito, que eu estou dizendo que esse sujeito faz. Eu tenho o verbo, eu tenho o complemento do verbo, né? Eu estou mostrando a ação. Então, perceberam aqui, ó, é uma oração, porque eu tenho o verbo, eu tenho os dois elementos. Perceberam, então, aqui, que aquelas duas perguntas que a prof colocou, elas nos ajudam nos fazem uma orientação para encontrar quem é o sujeito e quem é o predicado. Sujeito é quem faz, sujeito é quem realiza todas essas situações. Então, os meninos, são os meninos que fazem isso. Lá naquela outra situação é o Lauro, e agora aqui. O salgado estava delicioso. O sujeito é o salgado, porque era ele que estava delicioso. As flores colorem no jardim. O sujeito são as flores, porque são elas que colorem o jardim. Os meus pais leem o jornal na cozinha. Os sujeitos são os pais. Por quê? Porque são os pais que leem o jornal na cozinha. Nós vamos para a casa da vovó. Os sujeitos somos nós, porque somos nós que vamos para a casa da vovó. Ele arrumou a casa. O sujeito é ele, porque é ele que arrumou a casa. Então agora nós vamos fazer o exercício de número 1, que era para reescrever as orações, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Então olha lá. O salgado estava delicioso e agora pede que a gente coloque o salgado e o bolo. Se é o salgado e o bolo, agora é plural, né, gente? São duas coisas. Então, olha lá. Começou a chuva. Começou a chover na minha casa, gente. O salgado e o bolo estavam deliciosos. E esse estavam é com AM, porque é passado. Eles estavam, não é futuro, né, gente? Não é altio. É uma coisa que já aconteceu. O prof vai escrever no quadro essa para não correr o risco aí de o salgado e o bolo estavam. O que é deliciosos? Deliciosos, que é plural. Gente, vê uma música que vocês gostam pra eu colocar nas edições aí, que às vezes eu coloco alguma, que eu faço uma graça, dou umas dançadinhas aí, que vocês sabem que eu gosto disso. Vocês já perceberam que a prof gosta de dar uma trabalhada nas edições dos vídeos? Me mandem, coloquem aqui qual música que vocês gostam, algum filme que vocês gostam, que às vezes eu coloco uns trechos de filmes. Eu preciso saber o que vocês gostam. Tem gente que sempre me manda algumas coisas. Ana Luísa do 5º A sempre tá conversando com a prof, né, Ana? Ana sempre tá me mandando algumas coisas. Ana Cláudia do 5º A também sempre tá conversando com a prof, me mandando alguma coisinha. Ana Clara do 5º C também sempre tá lá, ó, tic, mandando pra prof alguma coisa. Sempre quero saber, gente, me mandem dicas, me mandem alguma coisa, tudo bem? Quero saber. Então, o salgado e o bolo estavam deliciosos. Letra B, as flores colorem no jardim. Só que agora não é as flores, é a flor. Então, é a flor colore o jardim. Então,
a flor colore o jardim. Gente, no plantão de novidades vai ter uma ideia tão legal de uma criança do quinto B. Olha, se eu fosse vocês eu não perdia. Letra C. Meus pais leem o jornal na cozinha. Agora é minha mãe. Minha mãe não é leem agora, porque não é plural. Então se é só minha mãe, é minha mãe lê. Minha mãe lê o jornal na cozinha. Outra criança que sempre comenta, que sempre conversa comigo é a Gabi do quinto C. Tô lembrando aqui, quem sempre tá me mandando recadinho. A Mandinha do quinto A. O salgado e o bolo estavam deliciosos. A flor colore o jardim. Minha mãe leu o jornal na cozinha. Letra D. O Iago do quinto C sempre conversa com a prof também. O Pedro do quinto C também sempre conversa com a prof. Nós vamos para a casa da vovó. Agora é eu. Eu vou para a casa da vovó. Eu vou para a casa da vovó. Davi do quinto C. Pra eu ficar lembrando dos nomes aqui das pessoas que sempre estão aí me mandando recados. E Lorena do quinto A. Agora ele arrumou a casa, então agora a gente vai transformar para eles. Eles arrumaram a casa. A gente tem um banquinho, para vai sentar no banquinho para escrever aqui embaixo. Eles arrumaram a casa. Ótimo. Então agora vocês vão corrigir aí, enquanto a prof vira. Ótimo. Então se você quiser, você pausa nesse momento. Ai, gente, o bom da... Sabe qual que é o bom da aula online? Sabe qual que é o bom? Que se você tá atrasado, se você tá copiando e tá atrasado, você pode dar um clique na tela e pausou o quadro e você copia e daí você dá um clique e a aula continua, né? Que na aula presencial isso não acontece, né? Que a prof precisa seguir, daí apaga o quadro, daí, não, prof, não apaga o quadro, não, só naquele pedacinho, por favor, prof, não apaga, alguém me presta meu caderno, alguma coisa assim, né? Aquele desespero que acontece na escola. Não lembram disso? Porque eu lembro. Vamos para o número 2. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. E essa é aquela tirinha da bandeira. Da bandeira lá do país com as cores do sorvete. E na letra A pergunta ali, né, por que os personagens estão babando? E essa, na verdade, é uma resposta que cada um poderia organizar como quisesse. Mas, na verdade, acredito que eles estão babando porque a bandeira relaciona as cores com os sabores do sorvete. E acredito que eles ficaram com vontade de tomar esse sorvete. Na letra B, a pergunta é, né, por que a palavra tem, a forma verbal tem, ela está no plural? Gente, porque ela concorda com a palavra cores. E cores está no plural, né? A letra C, que era para destacar lá do material de apoio, então era para você destacar aquelas frases, e aí essa era bem fácil para você colocar ali na sequência, igualzinho tá na tirinha. Então você colocava de um lado o papelzinho escrito rosa,
E do outro lado você colocava o complemento, representa o sorvete de morango. De um lado você colocava o papelzinho, o bege, e do outro lado o complemento, representa o de creme. De um lado o marrom e do lado representa a cobertura de chocolate. Tudo bem? Bem simples esse aqui, era só colar mesmo. A letra D era uma resposta pessoal, né? Se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira? Que inclusive se você quiser colocar nos comentários a sua resposta, vai ser bem legal aqui para saber. Gente, na página 70, que a gente leu lá o texto das profissões do futuro, aquelas profissões todas diferentes, né? Porque a gente tá acostumado a ver as profissões que nós já conhecemos, as profissões que são padrões. Então aqui nós temos algumas coisas diferentes. E aí, nós tínhamos ali aquela pergunta, né? Ai, qual você gostou, qual você se identifica? Que também, se por acaso você não colocou nos comentários daquele vídeo, você pode colocar nos comentários desse aqui. Quem sabe nas próximas aulas eu posso fazer mais uma sessão de leitura de comentários, caso vocês tenham gostado, porque eu fiz isso na aula passada. Mas o que nos interessa mesmo é a letra B e a letra C. Por quê? Não é letra B e C, é a letra B que tem duas atividades. Indique o sujeito e predicado das seguintes orações. Então, vamos fazer assim, da primeira bolinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Sujeito, predicado, tá bom? Acho que fica bom assim. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Gente, o que estará em alta no futuro? Algumas profissões. Então, esse é o sujeito. Algumas profissões. E aí, todo o complemento é predicado. E aí a gente pode perguntar assim, o que vai acontecer com algumas profissões? Estarão em alta no futuro. Predicado, estarão em alta no futuro. E aí, a próxima bolinha o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Quem dispensa apresentações? O piloto de naves espaciais. E o predicado dispensa apresentações. Ótimo. Gente, então, se você chegou até aqui, muito bem, corrige sua apostila, faz tudo aí com capricho, com carinho. Voltaremos aí, tem mais uma aula de hoje e temos também uma aula de artes bem divertida para a gente fazer mais um instrumento musical. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Um beijo para todo mundo, vou aguardar os comentários, vou esperar os recadinhos, porque gosto muito de conversar com vocês, gosto muito da interação, do engajamento de todo mundo. Um abraço apertado e até a próxima aula!